O Arnaldo representa muita coisa. Para mim é um orgulho ter ele na nossa diretoria. Ele sempre ajudou diversas categorias, diversos líderes sindicais. Uma pessoa de referência do movimento sindical. Era uma pessoa que buscava, em primeiro lugar, as melhorias das condições dos trabalhadores. Naquele período dos anos 70 até 80, 80 e pouco, o Arnaldo foi uma das peças importantes. Eu podia dizer, foi importante por quê? Porque ali surgiu o grande movimento, já em andamento da saída da ditadura, e o movimento sindical estava muito dividido. E tinha que haver uma aglutinação deles em torno de uma bandeira, de uma organização. Eu era militante naquilo que era considerado um dos grupos mais de extrema esquerda. Grupo que propunha a Revolução Armada e tal. Na medida que fui crescendo, fui criando mais juízo, eu passei a militar no Partidão. E foi lá que eu encontrei o Arnaldo, no Partidão. Conheci uma pessoa sóbria, uma pessoa equilibrada. E nós como pertenceu ao Partidão, a gente defendia uma central sindical única. E o Arnaldo era um desses coordenadores. Aí tinha o Arnaldo e Ivan Pinheiro, tinha um monte de companheiros dos partidos adversários. Tinha o Jacobitá, tinha o Lula, tinha o bancário Cusquem, um monte de gente. E o Arnaldo, nesse meio, ele era respeitado por esse pessoal. O Arnaldo é uma figura que representa a luta pela democracia, né? Me vem a memória dessa luta, né? A memória da luta pelo fim da ditadura, né? E pelo restabelecimento da democracia no nosso país. Ele foi uma figura assim, central na reorganização do movimento sindical no final da ditadura militar, e ele é uma pessoa, um articulador muito grande, um político muito grande, embora não seja assim uma pessoa de fazer discurso ou de aparecer, mas ele é uma pessoa que ajudou a articular mesmo o movimento sindical da época. E conheci o Arnaldo Gonçalves em 78, no final dos anos 70 do século passado. Então eu entrei na COSIPA no dia 1/2 de 78, e a nossa data base lá era no mês de março. Era uma época de inflação muito alta e não tinha proporcionalidade que se aplica para o salário lá. Então você entrava e tudo que todo mundo recebia vinha em cima. Então eu comecei no 1º de janeiro, nós éramos mensalistas e recebíamos no último dia útil. Aí janeiro, fevereiro, aí estava a campanha salarial, já entrei em plena campanha salarial. Aí chegou no último dia de março, que infelizmente caía no dia 31 de março, dia do golpe militar, meu salário praticamente dobrou. Então, não me lembro os valores da época, mas se fosse hoje, entrei com R$1.000 em janeiro, 1º de janeiro, no dia 31 de março eu estava com R$2.000. Né? Tudo isso graças à luta do Arnaldo, que nessa época ele era o presidente do Sindicato Metalúrgico de Santos. Nós nos conhecemos desde 83, 84, se eu não me engano. Ele sempre ajudou diversas categorias, diversos líderes sindicais, com ideias, com participação efetiva, né? Então o Arnaldo ele passa essa experiência para todo o movimento sindical, e isso com certeza fortalece o movimento sindical. Ele conseguiu naquele momento, sob a liderança dele, uma das maiores propostas econômica e financeira para os trabalhadores da COSIPA. Naquele ano ele instituiu o adicional de turno. Além de tudo isso, os trabalhadores do turno, que era a grande maioria, que éramos quem produzia o aço, conseguiram 20% de adicional de turno. O pessoal resolveu fazer greve na Assembleia, aí eu organizei. Fomos para a COSIPA, paramos toda a usina. Alguns setores que tinha problema de não poder parar, nós mantivemos funcionando, né? Mas o restante da usina paramos todos.
Por exemplo, a fábrica de oxigênio não podia parar. Aí nós tivemos um pessoal de plantão e no restante da usina paramos todos. Foi uma pessoa articulada junto com o partido ao qual ele pertencia e ao sindicalismo que ele defendia, participou daquelas greves, organizou a greve da COSIPA, não é? Enfim, foi uma referência nacional nos debates da CONCLAT de 81. Uma pessoa que, como presidente aqui do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos, ele tinha influência em todos os outros sindicatos, ajudou a organizar a unidade sindical da Baixada Santista. O Arnaldo sempre foi a favor da unidade sindical, do ponto de vista que os trabalhadores têm que ter cada vez mais unidade, e isso fortalece o movimento sindical, né? Bom, o Arnaldo, eu conheci ele no movimento sindical mesmo, antes do Sindinap. Conheci o Arnaldo pelas lutas e pelo trabalho que ele sempre realizou no movimento sindical. Eu conheci o Arnaldo da época da criação da Força Sindical, no qual ele foi um dos responsáveis, inclusive, para a criação da Força Sindical, lá nos anos de 90. A Força foi em 91 que foi criada. Então o Arnaldo, por ser uma pessoa, e pela luta dele e o conhecimento dele, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, isso ajudou muito na formatação e na criação da Força Sindical. Esteve com a gente no primeiro encontro com a UIL na Itália para conhecer a experiência junto com o João Inocentino e com o Antônio Carlos aqui da Baixada Santista. Foi um dos idealizadores do sindicato, de se criar essa estrutura nacional. Por exemplo, para fundar o nosso sindicato aqui, Arnaldo foi a peça-chave para achar negro no Brasil todo, nos estados. Mais tarde, já em 2003, eu já casada com Marcelo Gatto, Marcelo e Arnaldo foram grandes amigos, militaram juntos no movimento sindical, militaram juntos no Partido Comunista. Nós viemos trabalhar aqui no sindicato e eu reencontrei o Arnaldo. Ele era um grande dirigente sindical aqui desse sindicato. Sei que ele foi responsável pela construção do sindicato, fez parte do que o sindicato é hoje, né? E ele, com todo o prestígio que ele tinha, com todo o conhecimento que ele tinha, ele construiu esse sindicato nos estados. Foi de fundamental importância. Ele e o grupo de companheiros que foram e fizeram a criação do sindicato, né? O sindicato que esse ano completa 24 anos, foi graças a esse empenho, essa luta desses companheiros, como no caso do Arnaldo, como outros, né, que junto com eles fizeram o sindicato se tornar hoje o maior sindicato de aposentados do Brasil e da América Latina. Então, é de fundamental importância que ele seja reconhecido como uma grande liderança, não só na questão dos trabalhadores da ativa, mas também como uma grande liderança no que se tange na questão dos aposentados, pensionistas e idosos do país. Para nós, pelo menos para mim, na minha trajetória, eu tenho o Arnaldo como um exemplo de luta, de dedicação. O Arnaldo é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito e tenho um profundo carinho, um profundo respeito. Eu só pediria aos companheiros jovens e os companheiros que conhecem o Arnaldo e que não conheceram e que estão conhecendo agora, que respeitasse muito ele, porque ele merece ser respeitado pela história dele. Eu queria agradecer a ele por tudo que ele fez pelo movimento sindical, por tudo que ele faz e tudo que ele representa para nós do Sindicato Nacional dos Aposentados. Porque se não fosse ele, nosso sindicato hoje não estaria fazendo 24 anos e acho que para mim é um orgulho ter ele na nossa diretoria. O importante é ter vontade de organizar, de lutar, de defender os interesses dos trabalhadores. Tem que ter vontade, tem que ter espírito de luta, porque não é fácil, não. Vai ter muita dificuldade, muita pessoal contrário, mas se você insistir, você consegue avançar.